Pronto, todo mundo ok, né? Boa noite, professor. Boa noite, Jorge, também aqui presente. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, principalmente psicológico, anímico do esporte. Tática, técnica, a gente sabia que o time tinha potencial desde o início da temporada, porque uma base bem forte foi mantida. Agora me parece um esporte mentalmente muito forte, conquistando a 3ª vitória consecutiva e fazendo o que fez contra um adversário que promete ser duro para todo mundo que enfrentar na Copa do Nordeste. Não, primeiro, enaltecer o trabalho, né, do Fernando à frente do ABC. É um time que vem de uma temporada muito positiva e é um time que está fazendo bons jogos, tem bons jogadores. A gente sabia de toda a dificuldade. Terça-feira à noite a gente estava em Salgueiro, cara, enfrentando um jogo dificílimo. Então, assim, a gente sabia que não são as melhores condições para a gente poder fazer o jogo com essa importância. Mas a gente também não pode ficar escolhendo, e a gente tem trabalhado muito com os atletas nesse sentido. A gente poder, né, passar por cima disso, o mental forte, saber que vai ser difícil, aproveitar as oportunidades, dar poucas chances para o adversário. Então, assim, é o trabalho que a gente tem desenvolvido. Tem muita coisa ainda para a gente poder, como eu falei anteriormente, não é porque ganhou também que a gente está... tá tudo perfeito. Não está. Tem muito detalhe agora. A gente está começando a entrar em muitos detalhes. E daqui a pouco a gente começa com algumas variações. Então, assim, o que a gente espera é um crescimento gradativo da equipe, né? A gente sabe que é um começo de temporada com muitos jogos, pouquíssimo tempo. Então, nós tivemos um ótimo tempo de preparação. E agora a gente está num período já que a gente não tem tempo para nada, praticamente. Praticamente não treina com um time que joga. Então, é claro que a gente vai perdendo muito como é que eu vou te falar, do aprimoramento técnico. A gente perde um pouquinho da questão física, de estar fresco, bem recuperado para cada jogo. O jogador entra em campo hoje ainda com resquícios ainda do jogo passado. Ele não consegue, é humanamente impossível que ele já se recupere completamente assim. E não é que tem problema jogar na terça e no sábado. Se fizer isso uma vez, tudo bem. Agora, se jogar toda terça, sábado, aí que chega um ponto que o atleta realmente não consegue ter uma plena recuperação. Mas enaltecer muito o jogo, né, difícil, mas um jogo bem jogado, né, tentando buscar o gol, tentando criar situações, né, e tentando evitar, principalmente, que o adversário tivesse situações claras, né? Talvez as situações mais claras dele foram de bola parada, que eles têm um potencial enorme nessa questão. Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje você optou por colocar o Wagner Love e o Gabriel Santos de início, né? Os dois atacantes de início, e eu notei que em determinado momento do jogo, quando você tinha a posse de bola, fazia uma saída ali a 3 com Thierry, Sabino e Eduardo para espetar o Juba. Mas em outros determinados momentos, por circunstâncias do jogo, era o próprio Gabriel Santos que ficava aberto como ponta. A minha pergunta vai nesse sentido. Você enxerga nele, até por conta do gol, né, que a jogada foi feita por ele pelo lado, uma possibilidade, de uma necessidade do Gabriel Santos ser realmente esse ponta, de jogar com esse ponta? E o que é que você ganhou com essa mudança que você fez, com o Juba mais espetado, com essa saída a 3? Não, a gente tem trabalhado muito essa questão de uma formatação, de uma saída de 3, de espetar um pouquinho mais. A gente trouxe, apesar do Gabriel ter feito o lance do gol bem aberto, o posicionamento dele mais um pouquinho por dentro, para deixar o Juba trabalhar um pouquinho mais pelo lado, onde o Juba tem uma capacidade muito boa. São alternativas que a gente está criando, né, para que a gente possa ter essas possibilidades. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas para o jogo de hoje eu acho que foi interessante, né? Para que a gente pudesse criar algumas situações. É claro que, como eu falei com você, como a gente não tem tempo de treinar, esse ajuste fino ele fica prejudicado. Por mais que você passe a ideia, as movimentações, aquilo que a gente podia fazer com um treinamento, a gente fica só na conversa. Mas eu acho que pode ser uma possibilidade, sim. Ajustando alguns detalhes, eu acho que pode ser uma possibilidade. Não, eu acho que teve momentos bons e teve momentos que não foram tão bons assim, né? Eu acho que precisa de mais ajustes, precisa de mais conversa, talvez repetir mais para a gente poder sentir um pouco. Mas é uma possibilidade boa, sim, da gente poder utilizar. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu queria que você fizesse uma avaliação, até eu falei com o Ronaldo lá fora, na saída de campo, sobre o que é que ele achava do nível de competição do esporte
nessa partida de hoje, porque é um futuro adversário até no Campeonato Brasileiro e na maioria das equipes que o Sport vai enfrentar ao longo do ano no nível de competição. É claro que, com todo respeito às equipes que o Sport já atuou pelo Campeonato Pernambucano, eu queria a sua avaliação do nível competitivo do teu time diante do ABC, mesmo diante da vitória de hoje, que a vitória por si só já fala muita coisa, mas a análise competitiva do time. Início de temporada, ninguém está pronto, cara. Eu vou te falar assim, que no Brasil inteiro você vai pegar todos os jogos. Hoje teve jogos de equipes que são extremamente tradicionais e que são favoritas a conquistas de brasileiro e tal, que tiveram dificuldade. Pega os campeonatos estaduais para você ver assim, ó, a quantidade de jogo de equipes que investiram muito dinheiro, que investem muito, que às vezes não conseguem vencer jogo. O que eu posso falar é que ninguém está pronto ainda. Medir isso agora e falar assim, esse está pronto, esse está preparado, eu acho que é muito precipitado. Eu acho que todas as equipes estão num processo de evolução. Nós vamos enfrentar o ABC, não vai ser esse ABC, vai ser um ABC provavelmente bem melhor ainda. Como o Sport, a gente tem a expectativa que possa ser o Sport bem melhor ainda. Todas as equipes vão crescer, tem que ter margem para isso. Mas, assim, em termos do momento, eu acho que a gente fez um jogo competitivo, né? E acho que a gente buscou esse resultado, né? E acho que foi merecido nesse sentido. Anderson, boa noite. Boa noite. Anderson, boa noite. O que é que dá para traçar de parâmetro desse rubro-negro até aqui no início da temporada, de pontos que ainda precisam melhorar e o que é que você já vê como um ponto positivo ainda com peças por estrear e se condicionar fisicamente? Eu acho que, diante da base que foi montada, a gente trouxe atletas que poderão contribuir bem com essa equipe, jogadores que estão conhecendo o clube, estão começando uma adaptação, entendendo como é que é. É claro que quando termina o campeonato do ano passado, para esse ano, é uma nova equipe, uma nova forma de jogar, uma nova forma de pensar o jogo. A gente pegou equipes que têm, às vezes, jogado mais defensivamente, muito atrás, isso cria dificuldade. E mesmo assim a gente tem conseguido criar algumas situações, às vezes alguns jogos mais, outros jogos um pouco menos. Mas eu acho que é um processo de evolução e a gente está feliz pelo resultado, mas a gente não está satisfeito ainda com a produção da equipe. A gente quer ainda mais. E eu acho que eles vão conseguir nos entregar mais ainda. Anderson, boa noite. Sei que você não gosta muito do termo poupar, mas para o jogo do Belo Jardim, é momento para girar um pouco o elenco, utilizar aí o Jorginho de início, dar sequência para o Wagner, para o Everton. E também já emendando com outra pergunta. Qual os teus planos para esse pessoal que está vindo da Copa São Paulo agora? Porque cria-se uma expectativa muito grande em cima do Juan, do Jean, do Aju. O que é que você pensa em relação a esse pessoal que foi muito bem aí na Copa São Paulo? Primeiro vocês têm que entender que são competições completamente diferentes. Copa São Paulo e profissional, uma distância enorme. O que vocês veem lá não é o que vocês vão ver aqui. E vocês podem trazer uma responsabilidade muito melhor. A gente colocar um menino aqui com 20 minutos, ele não conseguir produzir aquilo que ele pode e daqui a pouco nós vamos matar a possibilidade de ter um jogador promissor. Porque nós temos que ter muita responsabilidade. É uma arte lançar jogador. Eu falo assim, é uma arte. Não é jogar e descartar, jogar e descartar. Quantos jogadores eram prováveis talentos aqui dentro do esporte foram queimados tão rapidamente que não puderam jogar mais aqui? Porque a gente tem que ter muita responsabilidade. São competições completamente diferentes. Vamos lembrar que tem 5 jogadores que já estavam com a gente, que nós cedemos para o Sub-20. Né? Nós até tivemos uma coisa muito que nos prejudicou muito, porque nós ficamos com um grupo extremamente reduzido. Todos os nossos jogos aqui todos os jogadores foram convocados. Ficou ninguém de fora. Hoje, essa convocação, o Igor ficou de fora. Mas nas demais, todos que tinham condição foram convocados. Então, assim, a gente abriu mão porque a gente achou que fosse interessante para esses meninos participarem da Copa São Paulo, que a visibilidade foi muito boa. A gente fica muito feliz pela dedicação deles, pelos jogos que eles fizeram, por tudo que eles produziram. Todo o reconhecimento é maravilhoso. Eu sou treinador de base, eu fui treinador de base durante muito tempo, né? Campeão de Copa São Paulo. E os jogadores que foram campeões comigo, 2, 3 conseguiram
no momento, ter algum espaço no profissional. Os outros todos tiveram que, às vezes, esperar um pouquinho, maturar um pouquinho mais, para depois ganhar essa oportunidade. Alguns até em outros clubes, não no Cruzeiro, que era o caso. Então, a gente tem o maior carinho com esses meninos. Esses meninos já estavam, alguns deles já estavam com a gente. A gente deve trazer mais alguns para poderem participar dessa preparação, né, com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que eles vão ter a oportunidade quando eles estiverem mais prontos, para poderem participar. Tá? Anderson, boa noite. Boa noite. Algo muito bacana que a gente pode ver hoje, além da vitória, claro, foi o retorno do João Igor. Depois de quase 2 anos e meio sem jogar, teve 2 lesões sérias no joelho. Queria que você falasse um pouco desse retorno dele. Você que pegou... Quando você chegou, ele já estava recuperado, estava sendo relacionado na Série B, mas acabou não entrando. Então, eu queria que você falasse da importância, da questão da confiança de um jogador voltando a jogar depois de 2 lesões sérias no joelho. Primeiro, falar que para um jogador que passou por tudo que ele passou e continuar é muito complicado. Eu já vi muito jogador que passou por isso e não conseguiu, que abandonou a carreira. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que salientar é a resiliência dele, é a capacidade de continuar, de tomar os tombos, e foram tombos enormes, que são lesões sérias, né? Lesões que, né, o impossibilitaram de jogar durante quase 2 anos ou 3 anos, né? 2 anos e meio. Então, a gente tem que enaltecer muito. O Sabino falou muito bem do João agora na roda. A gente ficou muito feliz, né? E ele entrou, não foi nenhum tipo de caridade da minha parte. É porque ele tem treinado bem. Ele tem desenvolvido um jogo muito interessante desde o início da temporada. Tanto ele quanto o Pedro, o próprio Ítalo, que acabou lesionando, mas também são jogadores que estavam treinando muito bem. E isso eu fico muito feliz porque são jogadores até que eu não conhecia. Eu não tinha tanto conhecimento e foi uma surpresa muito grata, assim. Então, fico feliz por esse momento para ele, mas falar também que foi merecido por tudo que ele tem desenvolvido no seu dia a dia. A gente não tem dado para ele nada do que ele não tenha merecido. Então, é merecimento dele, capacidade dele de fazer bons treinos, ser dedicado, não abaixar a cabeça, de continuar treinando. Tá ali, claro, muito preparado para poder participar do jogo. E hoje ele teve uma pequena amostra, mas com certeza na temporada ele terá muitas oportunidades ainda.